do Vasco, saudações vascaína, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina aqui no canal falando de Vasco. Gente, galera, hoje é dia de Vascão, tá? Contra o Corinthians em São Paulo. Esse jogo vai ocorrer às 18h30, mas vão discorrer essas ideias, algumas apurações aqui. Mas antes, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma falando de Vasco, beleza? Galera, vamos bater aí a 1000 inscritos aqui no canal. Falta pouco aí, consideradamente falando, em toda a amplitude que o YouTube nos oferece para a gente estar batendo aí a monetização a tão sonhada, beleza, galera? Então vamos lá, vamos para as informações, vamos lá. Ó, André Garoni, eu já quero começar já com essa notícia aqui, muito bacana, tá? André Garoni é um baita jornalista aí, comentarista e fala aí, além de ser um baita de um vascaíno, ele fez um estudo entre os dois gigantes que vai entrar em campo hoje, tá? Coutinho e Memphis Depay, tá? Dois atletas de alta performance, jogaram por grandes clubes aí em todas as suas carreiras. E eu quero estar trazendo aqui, tá, alguns confrontos. Um deles foi o Liverpool e Lyon, tá? O Felipe Coutinho no Liverpool e o Memphis Depay pelo Lyon, como sempre pelo Lyon. Ele é um baita de um herói lá, né? Assim como foi o Juninho Pernambucano também, o Nenê também passou para lá, tá? No Lyon, 2018 foi o primeiro confronto deles, tá? O segundo confronto foi pelo Barcelona. Felipe Coutinho já estava no Barcelona em 2019 e Lyon na primeira partida de ida, tá? Foi 0-0. Na partida de volta, Barcelona bateu aí em 2019 ainda de 5-1 o Lyon, aonde se consagrou campeão. Em 2020 foi o último confronto entre o Felipe Coutinho e o Memphis Depay, né, que foi Bayern de Munique 3 e Lyon 0. Galera, esses foram alguns confrontos desses dois gigantes e depois aí de consideradamente 5 anos, eles agora começam a bater de frente de novo. Felipe Coutinho pelo Vasco da Gama e Memphis Depay pelo Corinthians, tá? Aí grandes atletas, não estão na sua alta, tá, do seu futebol, mas tem nome, tem peso e tem tradição e tem camisa, beleza, galera? Trazendo também essa outra curiosidade também, já uma matéria aí que eu posso falar que eu que fiz esse estudo, tá ok, galera? Agradecendo ao André Garoni aí, saudações, mais uma informação também, Corinthians e Vasco. Engraçado que o Fábio Carille é um cara que conseguiu grandes feitos e títulos pelo Corinthians e lembro eu muito bem que uma delas foi quando o Corinthians tinha um orçamento muito baixo, um time muito fraco, e Fábio Carille, ele conseguiu a proeza com um time fraco, o técnico que ele conseguia aí o título do Campeonato Brasileiro, se consagrando aí um cara amado e querido pelos corintianos. Então vai ser bacana ver essa massa do Corinthians aí rever o seu técnico que conseguiu essa grande proeza. E para o outro lado, tá, não muito amistoso, a torcida do Vasco vai bater de frente, né, com o ex-técnico do Vasco, o Ramon Dias. Confesso aos senhores que eu gosto muito dele, do Emiliano Dias, o seu filho. Por mim, eles não teriam saído do Vasco, mas estava muito conturbado. E a maneira que ele saiu, que causou a estranheza entre os técnicos, tá, e a torcida do Vasco. Então, acredito eu que eles não vão ser bem recebidos aí pela torcida vascaína. Mas, de fato, os dois aí se consagraram campeões dentro dos seus atletas, né, dentro das suas equipes, melhor dizendo. Não Ramon Dias ter sido campeão no Vasco, mas foi o cara aí que deixou uma frase que vai se abranger por décadas e décadas aí no Vasco da Gama, que é Baco não vai barrar, Baco não vai barrar. Isso aí monetizou aí de uma forma aí gigantesca. Mas, quem sabe aí, né, um dia a gente vê Ramon Dias aqui de volta. Nada é impossível, eu gostaria de ver ele de novo aqui, ou ele ou o seu filho, beleza? Deixa seu comentário aqui o que você pensa e acha disso aí. Galera, Corinthians, como eu tenho trago aqui nos dois últimos vídeos atrás, tá? Que foi até meio pegado, bem bolado aí com algumas informações, mas hoje uma pegada um pouco mais leve.
Hugo Souza, goleirão, que saiu do Flamengo, foi pro Corinthians, está sendo consagrado lá no Corinthians, lá não estará em campo hoje. E o Garro, tá? Ainda bem aí, melhoras para eles aí, tá bom? O Garro, inclusive, vai ficar uns 2 meses sem poder jogar no Corinthians, está tratando aí de uma lesão. E Vasco aí vai poder ter um pouco mais de paz aí nesse jogo contra esses dois atletas que vai desfalcar o Corinthians. Mas mesmo assim, no papel, eu verificando e vendo algumas notícias, o time do Corinthians sobressai um pouco mais do que do Vasco, tá? Deixando uma margem um pouco boa, tá? De vantagem para cima do Corinthians. Essa é uma grande verdade. O elenco do Corinthians não é aquilo tudo, não é um baita de um super time, até porque aí, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vem de uma derrota, tá? Eu até anotei aqui, ó. O Corinthians vem de uma derrota, vem de um empate contra o Bahia e vem de uma derrota na Sul-Americana contra o Huracan, tá? No seu chaveamento. E Vasco veio aí de uma vitória no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos, tá? Que ainda estão falando pra caramba sobre isso ainda. E veio de um empate amargo contra a equipe do Melgar, tá? Pela Sul-Americana. Então, contando aí, o Vasco tá melhor aí nessa situação, tá? Mas dentro de campo que a gente vai decidir quem é quem e quem não é. Lembrando, senhores e senhoritas, que o Vasco tem um marco aí de 18 anos para bater a equipe do Corinthians dentro de casa. Sua última vitória com gol do Allan Kardec foi em 2007. Então, galera, vamos estar ciente dessa situação aí e vamos aí para cima dos caras, porque a gente precisa bater esse jejum aí, né, de 18 anos, porque ano passado o Vasco ganhou eles dentro de casa, batendo um jejum de 10 anos sem ganhar Corinthians, que sempre foi em toda a história, né, tendo aí a vantagem sobre o Vasco. 36 vitórias do Vasco sobre o Corinthians, 36 empates com o Corinthians e 55 vitórias do Corinthians em cima do Vasco. Precisamos mudar isso daí. Beleza, galera? Uma votação do GE, aquela votaçãozinha que tu coloca ali os favoritos do jogo, Corinthians e Vasco. Quem é o favorito? Aí algumas pessoas são selecionadas? Pois não trazendo o nome das pessoas, mas essa é a votação que me chamou a atenção. Foram 6 votando a favor da vitória do Corinthians sobre o Vasco, 2 votaram no empate e 0 votaram a favor de alguma vitória sobre o Vasco. Então a gente vê aí, até mesmo pelas casas de aposta, não posso mencionar nomes aqui, que ninguém tem um jabazinho aqui no canal falando de Vasco ainda, tá? Então, mas as casas de aposta tá colocando aí um baita de uma grana aí para quem fizer aposta aí no Vasco, tá? Beleza? Vamos dar continuidade aqui às informações, ó, aquela pegada, tá? Vasco jogando contra o Corinthians, São Paulo na Neoquímica Arena, dentro da casa dos caras. E ainda tem que jogar contra o Daronco, que é o juiz bombado, tá? Deca Durateston, Durabolim, tá? Purinho, vai estar aí sendo o juiz, o árbitro dessa partida, muito polêmico, que nós sabemos disso. Então a gente vai ter que jogar contra 3 fatores: casa, time e juiz, tá? E na sala do VAR também, tá? Tem o Rodrigo de Alonso Ferreira, que é outro também que a gente sempre vimos aí polêmicas. Torcer para que esses juízes, né, seja na sala de VAR, o juiz aí auxiliar e o juiz dentro de campo, Daronco, mais conhecido como Bombadinho, eles não venham sobressalente do que os 2 times dentro de campo, tá? Transmissão vai ser pela Amazon Prime, tá? Galera, pô, eu não tenho esse canal, o que eu faço? Vai lá, faz o seu cadastro, tá beleza? Tem 30 dias 0,800, galera, vale a pena, tá? Com 30 dias você pode pedir o cancelamento, tá? Se você não quiser, porque vai ter muitos jogos que vai ter a cobertura da Amazon Prime do meu time e do seu time, tá? Então vale a pena você fazer esse contratozinho aí de 30 dias 0,800, ou então, meu amigo, tem uns aplicativos, vai pro YouTube aí e vai ser feliz, mas Vasco da Gama às 18h30 na Amazon Prime, beleza? Ficou até bonito o negócio, né? Vamos lá, vamos discorrer aqui com as notícias. Deixa eu abrir o telão aqui. Galera, hoje é dia 5 de abril, o que te lembra? 5 de maio, lembrou? Fim do contrato do Dimitri Payet. Pois é, galera, Dimitri Payet tem 1 mês
eu já tinha trago aqui no canal, ele tinha 11 jogos para estar fazendo com a camisa do Vasco. Aí ele já está conversando com o Pedrinho, querendo uma renovação para continuar aqui no Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, renova, não renova, renova, não renova? Eu falo que não renovaria com o Dimitri Payet. Já deu, valeu, obrigado, segue o teu caminho, tá? Que o Olympique de Marseille tá te esperando lá, beleza, galera? Olha só. Então, com esse fim de contrato, ele tem um mês aqui, tá? Para ficar no Vasco. Ele vai ter em torno de 6 jogos para fazer no Brasileirão e 2 pela Sul-Americana. Vamos lá pelos jogos, tá? Pelo Brasileirão, Dimitri Payet, se for escalado, ele pegará o Corinthians, que vai ser hoje, o Sport Recife, Flamengo, Ceará, Cruzeiro e Palmeiras, tá beleza? E os 2 jogos da Sul-Americana, que um já vai ser terça-feira agora, a gente traz aí essa cobertura, que vai ser contra o Puerto Cabello, aprendi aqui em São Januário, beleza? No estado do Rio de Janeiro, e dia 20 de abril, outro jogo que será contra o Lanús, os 2 jogos aí da Sul-Americana, totalizando jogo brasileiro e Sul-Americana, 8 jogos que Dimitri Payet pode estar fazendo com a camisa do Vasco, tá? Deixa seu comentário, é importante, eu quero saber, Dimitri Payet fica ou Dimitri Payet vai, tá? Lembra daqueles empresários que eu te falei, lá do Maranhão, que ofereceram 1,9 bilhões, tá? Para o Vasco estar levando o jogo do Flamengo lá pro Maranhão? Pois é, eles ofereceram aí uma carga de 1,9 bilhões para o Vasco com todas as despesas pagas. Porém, Vasco aí, ontem eu trouxe aqui no canal, já está se acertando com o Flamengo para estar levando esse jogo a mando do Vasco para o Maracanã, já que existe alguns percalços, que não é por conta do Vasco, mas sim pelo Estado, não está dando a opção para o Vasco, e Vasco agora aí está aí levando esse jogo para o Maracanã. Lembrando, o Maracanã não tem só os ingressos, que será 50%, mas também tem a redução aí do valor do aluguel, que vai ser pago, pelo menos vai chegar na casa dos 50%. Depois eu trago esse levantamento, não sei se é 300 mil que paga o aluguel do Maracanã, eu acho que vai chegar mais ou menos aí 150, 170 mil aí, mais ou menos. Mas aí o Pedro está lutando pelos bares, restaurantes, estacionamento, camarote, já que o mando é do Vasco, então tem que estar também dentro desse contexto também, abrangindo as outras áreas. Apesar que Flamengo e Fluminense já se sente o dono lá do Maracanã. Tá beleza, galera? Então, eles ofereceram 1,9, agora eles ampliaram para 3 bilhões para estar levando Flamengo e Vasco lá para Maranhão. Os empresários estão entendendo que conseguem levar esse jogo para lá, aumentando, tá, esses valores, mas não há tempo hábil, tá, pela CBF fazer essa transferência, tem que ter um tempo maior para deixar isso tudo regulamentado. Então, esquece Vasco, Flamengo e Maranhão e nada de essa grana entrar no bolso do Vasco aí, tá beleza, galera? Deixa aqui para finalizar esse vídeo, citar aqui os jogos de hoje, tá? Quem vai entrar em campo hoje. Às 18h30 vai começar Ceará e Grêmio, tá? Ceará e Grêmio, 18h30, Corinthians e Vasco, 18h30, não, aí desculpa, aí vai ser às 21 horas, hoje, Botafogo e Juventude. Esses são os 3 jogos do Brasileirão. Amanhã vai ter Atlético Mineiro e São Paulo, Fluminense, Bragantino, Internacional, Cruzeiro. Quero falar algo sobre o Cruzeiro aqui, que você talvez ainda não tenha um conhecimento. Mirassol e Fortaleza, Vitória da Bahia e Flamengo, Sport Recife, Palmeiras, Santos e Bahia. Torcer aí para uma vitória do Bahia sobre o Peixe, para deixar a galera um pouco mais bolada. Galera, olha só, Cruzeiro e Vasco no Campeonato Brasileiro, só te lembrando aí, tá? Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro não vai poder estar jogando dentro do seu estádio, porque vai ter um show lá, tá? Eles tentando aí fazer esse jogo no Mineirão, vai ter um show, então eles estão transferindo esse jogo para Uberlândia, então deixando a galera aí toda ligada
tá? Que nas extremidades de Urbelândia tem muito vascaíno na área, então com certeza vai ter uma massa concentrada aí de vascaíno desse jogo que é mando do Cruzeiro, tá? Lembrando que o jogo Cruzeiro e Vasco pelo Brasileirão, o mando de campo é do Cruzeiro, por isso tá fazendo essa mudança. Beleza, galera? Curta, se inscreva, aperte o sininho, tá? Para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Às 18 horas eu vou estar entrando online para a gente estar reagindo ao jogo do Vasco e Corinthians. Desejar aí o Vascão da Gama vitória. Vou chutar 1-0 porque vai ser difícil o Vasco ganhar lá. A coerência aqui a gente tem, tá bom? Mas se sair de lá com empate, não tá ruim não, irmão. Não tá ruim não. Mas vamos tentar bater aí esse jejum de 18 anos. Beleza, galera? Fui!